o senhor comentou, eu acho que a inovação ela vem para suprir várias carências que o Brasil, enfim, a saúde pública ou privada também apresenta, né? Às vezes a gente realmente bota lá na frente que uma inovação, como o Luiz falou, é uma inteligência artificial, é uma coisa realmente, um robô, né? Uma máquina que vai aparecer aqui. E quando a gente vai atender, a gente atende em alguns lugares que não tem nem prontuário eletrônico, né? A gente atende escrevendo à mão, né? Então a inovação ela é uma oportunidade não só na complexidade, mas na praticidade, né? Então isso é interessante e a gente queria puxar essa parte querendo entender a sua visão de como é que está a inovação em saúde no Ceará. Bom, você com essa fala que fez me lembrou dessa coisa assim, né, que as pessoas, a gente começou um pouquinho antes aqui de iniciar esse bate-papo, que as pessoas muitas vezes vinculam, né, inovação, a tecnologia, a robô, né, a inteligência, enfim, tudo que está aí colocado, né, que é importante e tal. E aí, logo em seguida falou sobre aqui a nossa situação do Ceará. Aí eu me lembrei de uma coisa que hoje ninguém fala mais, eu acho, né, sobre isso. Quando o Ceará, acho que em 1986, 87, vocês não eram nem nascidos, enfim, o Ceará, eu era nascido, mas era bem pequenininho. Bom, vamos lá. Para não entregar a idade. O Ceará tinha um índice altíssimo de mortalidade infantil e tal. E uma das razões pelas quais esse índice caiu, uma das iniciativas, foi a história do soro caseiro, né? Que era botar lá um punhado de açúcar, uma pitada de sal, água e dar para a criança, né? Cara, o que isso salvou de vidas? Isso é um negócio, água, açúcar e sal, soro caseiro. A inovação está na simplicidade, muitas vezes, né? Quantas vidas isso salvou? Qual foi a tecnologia? Qual foi o robô? A inteligência artificial... Aliás, se bem que a inteligência artificial naquele tempo já existia, viu? Mas não, nem se falava, né? Mas, enfim... Então, acho que nós temos, né, a saúde do Brasil como um todo tem um desafio forte ainda na área da inovação. Por outro lado, tem muita gente boa, muita gente jovem, sobretudo, desenvolvendo soluções, né, em várias vertentes para a área da saúde, seja do ponto de vista mais assistencial, seja do ponto de vista da gestão, seja de organização de fila, de regulação de passe, enfim, né, de prontuários de 4.0, por assim dizer, né, mais evoluídos, né, com inteligência artificial embarcada, com mil coisas. Então, assim, todos dizem que a saúde, apesar de desafiadora, é um oceano de oportunidades, né? Sim. E acho que tem muito espaço na saúde, de modo especial a gente olhar para o paciente também como um agente da sua própria saúde. Acho que a gente está longe disso aí, né? A gente fica sempre olhando o paciente ali como sendo um objeto de atuação dos profissionais, mas incorpora muito pouco desse paciente, porque ele é que efetivamente sente, né? Sim. Ele que, em tese, deveria melhor conhecer o seu corpo. E que responsabilidade ele tem sobre si mesmo, essa coisa da educação mesmo em saúde. Acho que a gente tem um espaço gigantesco para atuar nesse ponto e em outros mais. Olhando para a saúde pública, o desafio é ainda maior, mas toda vida que tem um desafio grande significa dizer que também tem oportunidades maiores, né? E focando um pouco mais, né, aqui no Ceará, eu acho que não é muito diferente, olhando pelo menos para a saúde pública, de outros lugares do país, não. Mesmo a gente estando aqui num estado que ainda, do ponto de vista econômico, é muito limitado, nós somos, sei lá, em torno aí de 2% do PIB do Brasil, temos uma população que é talvez o dobro disso, 4%, então nós, de fato, ainda estamos pobres economicamente, né? Vamos tentar mudar essa realidade. Mas de qualquer forma, os desafios da nossa saúde aqui, pública, eles são muito diferentes de outros lugares, não. São Paulo mesmo, que é o maior PIB do Brasil, me refiro à capital não, estou falando olhando para o estado. Tem lugares
muito próximos a 100, 120 quilômetros de São Paulo, que não tem prontuário eletrônico também. Sim. Né? Parece incrível você falar disso, né? Mas não tem também. Mas não tem, é fato. Né? Eu conheço razoavelmente isso. Então, assim, vejo, sob o ponto de vista da inovação, o Ceará, né, tem iniciativas muito interessantes, que está sendo construída por gente, uns mais experientes, outros mais jovens, né, tem muitas health techs que estão nascendo aí, né, e algumas já com uma quantidade razoável de clientes, produtos testados. Dia desse, vocês estiveram presentes, agradeço mais uma vez aqui de público, tiveram presentes num pitch reverso que o IGC promoveu, IGC iHealth, lá no Nina Hub, que é parceiro nosso, e lá naquela oportunidade desse pitch reverso, várias soluções interessantes foram apresentadas, e tem tantas outras que eu já vi em outros eventos lá no Nina e em outros espaços, de gente aqui do Ceará que está fazendo coisa muito bacana, muito relevante, inclusive com concorrentes que estão em estados muito mais potentes economicamente quanto o nosso Ceará, mais do que o nosso Ceará. Né? Então, se por um lado vejo que a gente está muito atrasado em algumas coisas, por outro lado, também enxergo que tem muita solução interessante, inovadora, que pode, inclusive, acelerar a gente diminuir essa diferença de entrega de saúde que existe daqui para outros lugares. Então, eu me sinto animado, assim, fico animado com o que eu estou vendo. Bert, mas uma pergunta, né, que às vezes a gente fica na dúvida, né, Davi? É porque aqui no nosso estado, a gente já não tem essa cultura tão forte de inovação. O pessoal, às vezes, não sabe nem muito o que é empreendedorismo. Como é que vocês fazem o IGC, essas unidades que vocês gerem, para aquele médico contratado, aquele profissional da saúde, entender o que é inovação e talvez também ter essa cultura que a empresa está construindo desde a parte estratégica, mas também está na ponta? Para ser bastante honesto, a gente ainda tem que trabalhar muito isso, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui sem reservas, porque vocês já serão médicos e vocês sabem do que eu estou dizendo. O profissional médico, muitas vezes, ele é criticado, às vezes com razão, porque das equipes quase sempre ele é o mais resistente quando vem algo diferente, quase sempre é isso. Então, eu não estou dizendo aqui, não é com nenhuma má vontade, é porque a gente, inclusive alguns colegas que eu digo de vocês, né, porque eu não sou médico, não sou administrador, alguns médicos que têm um olhar mais de inovação e tal, eles reclamam muito. Poxa, os colegas aqui, né, são resistentes e tal. Então eu ouço muito isso de alguns médicos, né? Mas eu também, com o tempo, antes eu ficava aborrecido, poxa, mas o cara não tá vendo isso aqui e tal, que pode ser diferente e tal. Mas aquela coisa que a maturidade também vai te dando, de você olhar também na perspectiva do outro, né? O profissional médico, ele tá, em regra, em vários locais de trabalho diferentes, muitas vezes em todo lugar que ele chega é um prontuário diferente, é isso, aquilo, outro, e não sei o quê. Aí ele passa, só para falar em prontuário, não vou nem falar de outra coisa. Aí ele passa um tempo, tem uma curva ali de aprendizagem, ele passa um tempo, não sei o quê. Aí daqui a pouco chega outro poeta com uma novidade, é cheio de gente chegando com novidade, tudo. Novo sistema, novo isso, novo aquilo. Quando nem aprendeu direito já chega outra. Então, também é complicado isso, a gente tem que entender. Porque só você criticar que o cara é resistente, não vai mudar a resistência dele. Então é melhor você entender qual é a resistência, tentar mostrar, explicar, né, assistir, né, dar assistência nesse processo de adaptação do profissional. E aí também tem uma coisa que, em regra, acontece. Aquele cidadão que é o mais resistente, depois que ele absorve, ele disse que aquilo fez sentido para ele se torna um propagandista. É impressionante como isso é muito comum. O mais resistente, quando ele entende, ele se torna o maior defensor. Sabe? Porque quando ele enxerga que aquilo facilitou a vida dele. No final das contas é isso. Se não facilitar a vida do profissional, ele não embarca. Bom, dentro do nosso bate-papo até